Imagine que você está assistindo uma competição de arco e flecha, na qual você sabe que estão os melhores atletas do mundo. Aí cada um faz seu disparo e você acredita que, por serem profissionais, todos eles chegaram muito próximo do alvo. Ao verificar o resultado, você percebe que cada atleta lançou a flecha a uma distância bem considerável do centro. Por exemplo, uma flecha caiu no canto inferior direito, outra no canto superior esquerdo, outra na lateral, enfim. Nenhum atleta conseguiu realmente chegar próximo do objetivo. Nesse cenário, o quanto que você poderia dizer que esses atletas são realmente especialistas no assunto? Provavelmente, ou você desconfiaria da capacidade deles, ou das condições em que eles se encontravam. E esse exemplo serve como uma metáfora para outros tipos de especialistas que precisam tomar uma decisão corretamente, mas no final divergem consideravelmente nas suas respostas. As implicações disso podem ser pequenas, se constatarmos que alguns cozinheiros obtêm resultados diferentes com as mesmas receitas. Mas imagine o quão preocupante pode ser a discordância entre médicos, juízes, cientistas forenses e profissionais da seleção de pessoal. E no vídeo de hoje, nós entenderemos por que especialistas que levamos a sério podem discordar entre si. Vamos falar também do quanto devemos nos atentar a essa possibilidade. E veremos como que essas tendências indesejadas podem aparecer praticamente em qualquer contexto. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia. E nesse canal, a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. Então, se você gosta de assistir a vídeos como esse, já clica agora no gostei, porque é muito difícil da gente realmente usar o algoritmo do YouTube para popularizar conteúdos didáticos. Então, clica agora no gostei, não custa nada e ajuda muito na divulgação do canal. Mas se você, além de clicar no gostei, também quiser se tornar um apoiador do nosso projeto, já clica no link na descrição. Ao se tornar um apoiador do nosso projeto, você pode ter acesso a vídeos exclusivos, participar dos nossos grupos secretos do Telegram, sugerir temas para os próximos vídeos e até mesmo participar de um grupo de estudos ao vivo comigo no Zoom. Então, se quiser se tornar um apoiador, já clica agora no link da descrição. E se você acompanha o nosso canal, já deve ter ouvido falar em vieses, um tema que já abordamos em vários vídeos, principalmente naquele em que discutimos se somos animais racionais. Os vieses são uma espécie de atalho para o nosso pensamento. E por causa deles, muitas vezes pessoas diferentes chegam às mesmas ideias equivocadas. Esse fenômeno que estamos abordando hoje é um pouco diferente. Trata-se do ruído, ou seja, interferências que nos levam a tomar decisões erradas em diversas direções. Voltando à metáfora do disparo de arco e flecha, os vieses são como uma mesma deformação nas flechas e que acaba levando todos os jogadores a acertar do lado esquerdo do alvo, por exemplo. Já o ruído seria como eventos adversos que fazem cada atleta errar de uma forma diferente. Por exemplo, um problema no arco, uma tontura repentina, um vento súbito, enfim, algum problema diferente. E vamos começar falando sobre como é que o ruído pode atrapalhar grandes empresas. Depois vamos falar desse mesmo fenômeno no sistema penal. Suponha que você é dono de uma seguradora de automóveis e você treinou dois grupos de funcionários, os corretores e os analistas de sinistro. Os corretores são aqueles que estipulam qual vai ser o prêmio pago por alguém para contratar os seus serviços, ou seja, ele vai fazer uma análise do perfil do cliente e dizer o quanto que o cliente deve pagar para ter acesso ao plano que ele deseja. Perceba que se seu funcionário estipula um plano muito baixo, isso é ruim para a empresa, já que você pode estar deixando de ter lucro com a transação. Isso é, se o valor que o seu cliente paga é pequeno, talvez você não tenha caixa para arcar com os custos da empresa e ainda ter algum lucro no final do processo. Mas se o corretor estimula um valor muito alto, é pouco provável que alguém feche negócios com ele, já que o cliente vai tentar buscar um serviço mais acessível. Um valor ideal vai se encontrar no meio desses dois valores, de forma que a empresa tenha lucro, mas ao mesmo tempo tenha um valor que é acessível para o cliente poder pagar. E algo parecido vai acontecer com o seu outro grupo de funcionários. O analista de sinistro é aquele que verifica os dados e calcula a indenização do cliente, ou seja, caso o carro do seu cliente seja danificado, é esse profissional que vai mediar esse processo. E se ele postula um valor muito baixo, o cliente pode se sentir injustiçado e pode até entrar na justiça para entender que o seguro não o cobriu como deveria. Mas se a indenização paga ao cliente é muito alta, quem sai perdendo é a empresa. Então, assim como no primeiro caso,
O melhor dos mundos é aquele em que o analista de sinistro avalia uma indenização mediana na qual o cliente é indenizado, mas ao mesmo tempo a empresa não gasta mais do que é necessário. Bom, dito tudo isso, você provavelmente agora entende o porquê da importância de uma padronização na maneira como que os funcionários trabalham. A empresa precisa ter certeza de que os profissionais estão realizando as avaliações de forma cuidadosa. Acontece que na maior parte das vezes não há convergência esperada entre os profissionais. Os autores do livro Ruído, uma falha no julgamento humano, passaram anos perguntando para executivos de empresas seguradoras quanto que eles achavam que seria a variação na resposta dos seus funcionários para uma mesma situação. E em média, os executivos falaram que seria esperado uma variação de 10%, o que faria com que os funcionários de uma mesma empresa variassem a avaliação de um mesmo carro e de um mesmo cliente, por exemplo, entre R$3.000 e R$3.300. Os executivos acreditavam que esse valor de 10% de variação poderia não ser desprezível, mas poderia ser tolerável, já que os funcionários de uma grande companhia variam muito na forma de trabalhar. O problema é que, com a auditoria dos autores do livro citado, foi descoberto, olha só, que a diferença do prêmio calculado pelos corretores variava em torno de 55%. Ou seja, se um funcionário calculava um prêmio de R$3.000, um outro funcionário calculava algo em torno de R$4.650. Uma diferença muito expressiva. E a proporção dessa variação foi em torno de 43% para os analistas de sinistro. Isso significa que, nessas empresas avaliadas, a definição do quanto a pessoa deveria pagar variava muito, a depender de quem atendia o cliente. E isso é um problema muito grave, né? Imagina você na posição de cliente, descobrindo que poderia ter ganhado benefícios muito melhores na seguradora se o cara da mesa do lado tivesse te atendido, em vez do sujeito que te atendeu. Um dos executivos das empresas que foram assessoradas calculou que o prejuízo anual dessa variação tão grande estava na casa de algumas centenas de milhões de dólares. E talvez mais preocupante do que isso é o fato de que o ruído não se restringe à atuação de empresas, já que pode atingir áreas com consequências drásticas na vida da pessoa, como o direito. E para entender isso um pouco melhor, vamos voltar à década de 1970. Na época, o juiz Marvin Frankel descreveu uma série de situações para mostrar que o sistema penal poderia fornecer penas das mais diversas para os indivíduos. Por exemplo, Frankel comparou dois casos envolvendo acusações de cheques falsificados. Em um deles, o valor do cheque descontado era de $58,40, enquanto o outro era de $35,20. Ambos acusados não tinham ficha criminal. No entanto, o primeiro pegou 15 anos de prisão e o segundo pegou só 30 dias. Dá para perceber que são penas muito discrepantes para crimes muito parecidos. Um outro exemplo dado por Frankel foram dois casos semelhantes de desvio de dinheiro, mas enquanto um deles foi condenado a 127 dias de prisão, o outro pegou 20 anos de prisão. Aí, no ano de 1974, o próprio Frankel conduziu um estudo para investigar esse fenômeno de forma mais controlada e, para isso, pediu a 50 juízes de distritos diferentes que julgassem casos hipotéticos e idênticos, sem que eles soubessem das decisões dos outros juízes. Os resultados mostraram que a variação era imensa. A depender do juiz, um traficante de heroína podia pegar de 1 a 10 anos. As penas por roubo a banco poderiam ir de 5 a 18 anos de prisão, além de vários outros exemplos. E tendo reunido vários casos e evidências, Frankel julgou inaceitável aquilo que ele chamou de poderes quase completamente indiscriminados e ilimitados dos juízes federais. E vale ressaltar que ele não estava preocupado apenas com o ruído, mas também com o viés, já que os profissionais poderiam ter acusados de etnias e classes socioeconômicas diferentes. Aí, para isso, ele propôs a construção de algum instrumento que servisse como base para um julgamento mais objetivo. E tudo isso sem que impedisse que os juízes adequassem o caso a caso quando necessário. E tendo sido influenciado pelo trabalho de Frankel, o senador Edward Kennedy, irmão do presidente John Kennedy, propôs uma legislação de reforma judiciária que acabou sendo aprovada pelo Congresso norte-americano em 1984. E essa lei resultou na criação de diretrizes
diretrizes para sentenças criminais, sendo que os juízes deveriam considerar dois fatores na hora de propor a pena: o crime e a ficha criminal. E a análise desses dois fatores limitava a extensão da pena. Os juízes até poderiam divergir das diretrizes em casos extremos, mas quando o fizessem, teriam que justificar perante um tribunal de apelação. E o que aconteceu? Vários estudos conduzidos demonstraram que as diretrizes diminuíram o ruído. Apesar disso, as diretrizes foram alvo de diversas críticas, porque alguns juízes achavam as sentenças muito severas e outros achavam que forneciam um direcionamento muito rígido para a atuação do tribunal. De qualquer forma, depois desse debate ter esfriado, em 2005, as diretrizes foram anuladas pela Suprema Corte. Mas vale lembrar que foi por motivos técnicos e não por causa de algo que comentamos antes. A anulação levou as diretrizes a atingirem o status de orientadoras do processo penal e não de obrigatórias. 3/4 dos juízes preferiram esse segundo momento, enquanto apenas 3% preferia quando as diretrizes eram obrigatórias. E para os nossos propósitos aqui, vale perguntar: o que aconteceu com a frequência do ruído depois que essas diretrizes deixaram de ser obrigatórias? Essa foi a pergunta que a professora de Harvard, Crystal Young, levantou. Ela fez o levantamento de 4.000 dados de sentenças reais e concluiu que a disparidade entre os juízes aumentou muito depois de 2005. Por exemplo, antes de 2005, quando julgado por um juiz mais inflexível, um sujeito recebia uma pena de 2,8 meses maior que um juiz médio. Depois que as diretrizes passaram a ser apenas uma orientação, essa disparidade dobrou. E não estou aqui defendendo uma rigidez do processo penal, nem reivindicando que a margem de liberdade dos juízes seja retirada, aquilo que é chamada de discricionariedade. Até porque essa liberdade é sempre limitada pela lei. O que estamos fazendo aqui, na verdade, é trazendo algumas conclusões fundamentais. A primeira é que tomar uma decisão é algo muito complexo, mesmo para um especialista que estudou isso a vida toda, já que o mundo é complexo, ele é cheio de nuances. Por isso, é possível encontrar ruído em diversas áreas. E é claro que nem em todas elas o ruído vai ser necessariamente uma coisa negativa, já que é esperado que os especialistas tomem decisões diferentes em alguns casos. Por exemplo, se antes de assistir a um filme você quiser ler as críticas sobre ele, é provável que você não leve em conta apenas a opinião de um crítico. O ideal, na verdade, seria verificar a recepção de outros especialistas em cinema. Da mesma forma, em áreas que requerem inovação, a divergência pode ser um bom primeiro passo para criar algo diferente do que outros profissionais têm feito. Mas nas profissões em que as decisões afetam a vida de outras pessoas ou que estão associadas a um grande risco financeiro, esse ruído deve ser levado em conta e deve ser diminuído ao máximo. E uma outra questão importante: em geral, a discordância costuma ser maior do que os profissionais acreditam. Bom, os casos reais têm demonstrado que, felizmente, nós temos como diminuir o ruído, mas nem sempre as medidas serão implantadas sem objeções. E se você se pergunta se é realmente necessário diminuir o ruído, pense bem. Em muitas das instituições que frequentamos, somos atendidos por pessoas de forma aleatória, ou seja, nós não escolhemos quem vai nos prestar o serviço. Qual juiz que vai julgar o seu processo, qual médico que vai avaliar seu caso, qual psicólogo vai te dar um diagnóstico, qual atendente da empresa vai tentar resolver seu problema. Então pense por um minuto sobre essas questões, levando em conta o que comentamos até aqui. Você perceberá que não existe a possibilidade de sabermos da existência do ruído e não nos sentimos nem um pouco incomodados da próxima vez que formos direcionados para um profissional que nem conhecemos, mas que ainda assim terá um grande impacto na nossa vida. E você já conhecia o ruído? Já leu esse livro novo do Kahneman? Deseja sugerir algum tema para o canal? Deixa aí no comentário e lembre-se, toda semana tem vídeo. Então se você quiser receber mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você e até a próxima.